Que bom que você veio, que bom que você está aqui com a gente para esse tempo em que nós vamos olhar para a palavra e vamos receber de Deus o seu recado. A palavra de Deus é poderosa, Deus fala através da sua palavra, por isso que você precisa diariamente ter contato com essa palavra. Por isso que você precisa estar exposto à palavra, porque você vai ser edificado pela palavra. Você vai ficar forte pela palavra. Deus vai trabalhar a sua vida pela palavra. Então nós temos que ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. E esse contato com a palavra é que faz com que a gente seja edificado. O Espírito Santo faz um trabalho na nossa vida através da palavra. Então eu quero orar para que a presença de Deus abençoadora esteja sobre a sua vida agora. Eu tenho certeza que Deus está aí com você, mas eu quero pedir que Deus te abençoe aí onde você está, neste tempo de reunião, neste momento de reunião, neste encontro com Deus, através da palavra. Vamos orar? Vamos orar, coloque a sua vida no altar, feche os teus olhos, fale com Deus aquilo que você está sentindo, fale com Deus aquilo que você está precisando. Vamos nos colocar diante dele neste momento. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor está aqui e o Senhor está com todos aqueles que te invocam. E eu quero pedir, Senhor, que a tua presença santa, que a tua presença poderosa e que as tuas mãos estendidas estejam sobre cada pessoa e estejam sobre cada lar que participa neste momento do nosso encontro com a palavra. Deus, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelas tuas misericórdias, muito obrigado pela tua graça que nos alcançou e que colocou no nosso coração sede da tua palavra. Ó Deus, aqueles que o Senhor alcançou pela graça, amam a palavra do Senhor e querem sempre estar expostos à tua palavra. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre os meus irmãos e que a bênção do Senhor venha trazer edificação, venha fortalecer os corações, fortalecer as vidas. Nesta hora, nós te pedimos isso. Senhor, como igreja reunida e espalhada ao mesmo tempo, nós te pedimos perdão dos nossos pecados. Pedimos que o teu Espírito nos dê uma consciência sensível para que possamos detectar os nossos erros com facilidade, para que possamos nos arrepender e pedir o teu perdão. Por favor, transforma as nossas vidas por meio da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que bom saber que você está participando. Que bom saber que você tem sede da palavra. Sede da palavra é sinal de conversão, é sinal de salvação. Os salvos é que amam a palavra do Senhor. E nós vamos hoje começar uma nova série. E o tema desta série é perguntas para desbloquear a sua mente. Perguntas para desbloquear a sua mente. Às vezes nós estamos tão acostumados e tão absorvidos pela rotina que não enxergamos o óbvio. O óbvio está diante de nós, mas a gente não percebe. A gente vê muitas vezes Jesus conversando com seus discípulos, nas páginas do Evangelho, nós vemos Jesus conversando com seus discípulos a respeito de coisas óbvias, mas eles não percebiam. E Jesus precisava chamar a atenção deles para que eles percebessem. Há momentos em que o texto nos diz que a mente dos discípulos estava fechada. Eles não conseguiam perceber o óbvio. E quando nós também não percebemos o óbvio no nosso dia a dia, é como se as nossas mentes estivessem bloqueadas. Ou distraídos demais, ou concentrados demais em outra coisa, parece que a nossa mente está bloqueada.
É por isso que Jesus, com frequência, respondia uma pergunta com outra pergunta. Muitas pessoas que interagiram com Jesus naquele tempo faziam perguntas a ele, mas com muita frequência Jesus respondia uma pergunta com outra pergunta. Você já percebeu isso? Você já parou para pensar por que será que Jesus fazia assim? Eu tenho uma ideia. Jesus fazia isso porque perguntas nos levam a pensar. Perguntas desbloqueiam a mente. E eu quero fazer algumas perguntas para você hoje. Eu quero fazer algumas perguntas para que você seja levado a pensar sobre elas. Se você se sentar com lápis e papel para tentar responder essas perguntas, eu tenho certeza que você vai ser obrigado a pensar. E para colocar no papel a resposta, a sua mente será desbloqueada. Que perguntas são estas? Por exemplo, como a gente faz para mudar? Eu preciso mudar, você precisa mudar, todos nós precisamos mudar. Só Deus não precisa mudar, porque Deus já é a perfeição absoluta. Mas eu e você precisamos mudar. Como é que a gente faz para mudar? Para mudar hábitos, para mudar determinadas situações que são difíceis. Como que você faz mudança na sua vida? Como é que a gente consegue vencer o pecado? Eu tenho encontrado no meu ministério muitos crentes com dificuldades para vencer o pecado, presos em alguns pecados. Como a gente consegue abandonar maus hábitos? Como é que faz? Como a gente faz para conseguir orar e ler a Bíblia todo dia? Especialmente você que trabalha muito, ou você que trabalha e estuda, você que está sempre ocupado, com muitas obrigações, como é que faz para conseguir orar e ler a Bíblia todo dia? E mesmo você que tem tempo, mas não tem disposição. Não consegue porque na hora que você poderia orar, você sempre está procurando outras coisas para fazer e você se desvia desse propósito. Como é que a gente faz para perdoar uma pessoa quando é difícil? A situação foi difícil, a mágoa foi profunda. Como é que a gente faz para perdoar? Se a palavra de Deus diz que nós não temos opção, que nós precisamos perdoar. A primeira pergunta, que talvez possa englobar todas essas perguntas, e a primeira pergunta para desbloquear a sua mente, é a seguinte: o que é o Evangelho? Você já parou para pensar nisso? O que é o Evangelho? Eu espero que essa pergunta desbloqueie sua mente. Eu espero que você pense sobre isso. Afinal, o que é o Evangelho? Muita gente já ouviu essa palavra Evangelho, mas não sabe explicar o que é. Pouca gente sabe dar uma explicação clara e detalhada do que é o Evangelho. Poucas pessoas já ouviram uma explicação clara e detalhada do que é o Evangelho. Inclusive muitos cristãos, muitas pessoas que estão nas igrejas, nas comunidades religiosas, não sabem explicar o que é o Evangelho, porque não sabem o que é o Evangelho nem para si mesmos. Você consegue explicar o que é o Evangelho para uma pessoa? Como o Evangelho pode fazer diferença na minha vida e na sua vida? Eu queria me basear para responder a essas perguntas olhando um texto bíblico, texto de Romanos. Quero ver com você alguns versículos de Romanos capítulo 1. Você pode ler comigo. Versículos 1 e 2. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, versículos 3 e 4, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A carta aos Romanos nós poderíamos dizer que é o Evangelho de Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram relatos da vida de Jesus que nós chamamos de evangelhos. Ali está o Evangelho, ali está a mensagem de salvação. Mas Paulo fez uma exposição da compreensão que ele tem do Evangelho na carta aos Romanos. E uma coisa que ele diz aqui que chama muito a nossa atenção. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então, o que é o Evangelho? Olhando para o capítulo 1 da carta aos Romanos, eu quero propor 3 respostas sobre o que é o Evangelho. E a primeira resposta é que o Evangelho é uma pessoa. Você olha os versículos 1 a 4, Paulo diz assim, ele fala do Evangelho de Deus, e ele diz que esse Evangelho de Deus é acerca do seu Filho. O Evangelho é de Deus, ele não é dos homens, ele procede de Deus, e o conteúdo do Evangelho é o Filho de Deus. Paulo inicia a sua carta apresentando as suas credenciais. Antes dele falar o que é o Evangelho, antes dele afirmar que o Evangelho é o poder de Deus, ele afirma que o Evangelho é uma pessoa, que o Evangelho é Jesus. Mas antes de dizer que o Evangelho é Jesus, ele começa falando sobre quem ele é. E Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo tinha o sentido de um escravo pessoal. No Império Romano havia o regime da escravidão, e a palavra que Paulo usa aqui para servo de Jesus Cristo é aquele escravo pessoal que vive em função do seu Senhor, que não tem direito a nada, mas que o único direito que ele tem é o dever de servir ao seu dono. E Paulo se apresenta como servo. Nenhum romano gostaria de se apresentar assim como servo, mas Paulo se apresenta como servo e servo de Jesus Cristo. Depois ele diz que ele é chamado para ser apóstolo. Não foi ele que se chamou, não foi ele que se auto-intitulou, mas ele foi chamado por Deus. E a palavra apóstolo significa alguém que foi enviado com autoridade para uma missão. E Paulo ainda diz que, além de servo, além de chamado, além de apóstolo, ele é alguém separado para o Evangelho. E o que é o Evangelho? Paulo começa dizendo que o Evangelho foi prometido antigamente. O Evangelho foi prometido no tempo do Antigo Testamento. As promessas do Evangelho estão em todo o Antigo Testamento. Paulo olha para o Antigo Testamento e ele vê as promessas do Evangelho ali, e no dizer dele, o Evangelho com respeito ao Filho de Deus. O anúncio do Evangelho de Jesus está em todo o Antigo Testamento. Portanto, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre prosperidade. O Evangelho não é uma mensagem sobre melhorar de vida. O Evangelho não é uma mensagem sobre moralidade. O Evangelho não é uma mensagem sobre ética, sobre receber bênçãos, ou sobre roupas, usos e costumes, comprimento da saia ou comprimento do cabelo, se pode usar barba ou não. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é a igreja, o Evangelho não é o templo, o Evangelho não é um conjunto de regras que somos obrigados a seguir, o Evangelho não se constitui de rituais, o Evangelho não significa uma porção de práticas religiosas. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é uma pessoa. Em Marcos capítulo 1, versículo 1 diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Paulo se refere ao Evangelho, ele fala aos coríntios, este é o Evangelho que vos anunciei, e ele diz qual é o Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados.
Em Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, quando o anjo anuncia aos pastores o nascimento de Jesus, o anjo diz assim: eis que vos trago boas novas, evangelho, eis que vos trago boas novas, hoje nasceu o Salvador. As boas novas são a respeito de Jesus. O evangelho é a mensagem que restaura o relacionamento do homem com Deus por meio de Jesus Cristo. O conteúdo do evangelho é Jesus. Por isso pregar o evangelho é pregar Jesus. Não se envergonhar do evangelho é não se envergonhar de Jesus. Se o evangelho é o poder de Deus, então Jesus é o poder de Deus. Pregar o evangelho é dizer que só existe um Senhor e Salvador em todo o universo, e o nome dele é Jesus. O evangelho é a história de Jesus. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Ele se tornou um de nós. Ele foi prometido, anunciado pelos apóstolos muitos anos antes do seu nascimento. Mas ele foi concebido de uma maneira sobrenatural, mas nasceu como um de nós. Viveu a sua vida, uma vida perfeita, uma vida sem pecados. Ele obedeceu completamente ao Pai, obedeceu completamente todas as leis de Deus, mas viveu como um de nós nesse mundo, porém sem pecado. E sem pecado ele foi injustamente condenado, ele foi inocente para a cruz, morreu em nosso lugar como um sacrifício que nos substitui. Ele nos substituiu naquela cruz, morreu de verdade, foi sepultado, ficou ali no túmulo até o terceiro dia, mas a morte não conseguiu detê-lo. Ele ressuscitou gloriosamente, ele subiu aos céus, ele está à direita do Pai, e um dia ele voltará. Esse é o resumo da mensagem do evangelho, porque o evangelho é uma pessoa, o evangelho é Jesus. Mas tem uma segunda resposta para esta pergunta: o que é o evangelho? E a segunda resposta é que o evangelho é uma mensagem. Quando você olha aqui os primeiros 4 versículos do capítulo 1 de Romanos, Paulo está falando do evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho. Evangelho acerca de seu filho, mas ele foi prometido. O evangelho é uma promessa, a promessa da vinda do Salvador. É a boa notícia de que nós estávamos perdidos, mas o Salvador veio. E depois no versículo 16, Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Quer dizer, primeiro do judeu, porque a palavra de Deus foi anunciada originalmente ao judeu, mas também do grego. O grego é todo aquele que não é judeu. O grego é aquele que não faz parte do Antigo Testamento, mas o evangelho é também para o grego. O evangelho é para a salvação de todas as pessoas, de qualquer pessoa que creia de verdade em Jesus. Então o evangelho é uma pessoa, mas o evangelho é uma mensagem. É uma mensagem que fala sobre essa pessoa que é Jesus. O evangelho fala sobre quem é Jesus e o que ele fez. Mas o evangelho não é apenas uma soma de informações sobre Jesus. O evangelho não é uma lista de acontecimentos que ocorreram na vida de Jesus. O evangelho é uma promessa antiga, que está registrada no Antigo Testamento, que está nas Escrituras, está escrito lá. Em Gênesis capítulo 3, quando o homem peca, quando o homem se rebela contra Deus, Deus faz uma promessa: o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Deus está prometendo que haveria um descendente da mulher que destruiria as obras do diabo e traria a reconciliação do homem com o seu Criador. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem chamado Abraão e diz para ele: Abraão, vem aqui, vai para a terra que eu estou te mostrando agora. Eu vou fazer de você uma nação, e através da sua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Olha Deus trabalhando na história, anunciando o evangelho. O que é o evangelho? A bênção
para toda a terra através da descendência de Abraão. E Jesus é o descendente de Abraão, aquele que veio destruir as obras do diabo. Quando nós olhamos para os livros da lei no Antigo Testamento, nós vemos que na lei foi instituído o sacrifício de animais. Toda vez que uma pessoa pecava, ela tinha que levar um animal perfeito, sem defeito, ao sacerdote, e esse animal era sacrificado no lugar da pessoa que pecou. Deus havia providenciado um meio de não derramar a sua ira sobre o homem, providenciando um substituto. E nesta lei, nestes sacrifícios, nós vemos que esses sacrifícios apontam para Jesus. Porque quando Jesus vem, João Batista olha para ele vindo e diz para os seus discípulos que estavam próximos: aquele que está vindo ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Toda aquela lei de sacrifícios no Antigo Testamento serviu para uma coisa: nos ensinar o que Jesus veio fazer, nos ajudar a entender a importância, o valor e a necessidade do sacrifício de Jesus na cruz. Depois os profetas anunciaram sobre a concepção de Jesus, que ele nasceria de uma virgem. Os profetas anunciaram sobre o nascimento de Jesus em Belém da Judéia. Os profetas anunciaram sobre o sofrimento dele, o sofrimento do Messias, tanto que em Isaías ele é apresentado como o servo sofredor, aquele que sofre no lugar do povo, para que o povo seja perdoado dos seus pecados. Há inúmeras promessas em todo o Antigo Testamento, há inúmeras profecias sobre a vinda de Jesus. O Evangelho foi profetizado, o Evangelho foi prometido no Antigo Testamento. Então Jesus é o centro desta mensagem, Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. E Paulo fala aqui nos versículos 3 e 4, sobre a singularidade da pessoa de Jesus. Ele é ao mesmo tempo homem e Deus, ele é plenamente homem, porque na sua humanidade, segundo a carne, ele é descendente de Davi, como homem ele é descendente de Davi, portanto ele tem direito ao trono de Israel. O Messias é o rei de Israel, e Jesus então é descendente de Davi. Mas Paulo fala também da divindade de Jesus, diz que ele é o Filho de Deus, e Filho de Deus significa Deus. E a sua divindade foi confirmada pela sua ressurreição. Deus se manifestou em Jesus. Deus se tornou um ser humano. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Ele tem as duas naturezas, por isso que ele pode ser o sacrifício perfeito, por isso que ele pôde morrer no lugar dos seres humanos, e por isso que ele venceu a morte, porque ele é Deus, por isso que ele não pecou, porque ele é Deus, por isso que ele venceu a morte, ressuscitou e cumpriu tudo aquilo que era necessário para a nossa salvação. A mensagem do Evangelho é a mensagem que fala a respeito de tudo que Jesus fez. Na Bíblia tem duas palavras que falam para a gente a respeito do que a igreja deve fazer com o Evangelho. Qual é a decisão, a postura, a reação da igreja diante do Evangelho, que é Jesus, e diante do Evangelho, que é a mensagem a respeito da vinda de Jesus. Aparecem duas palavras no Novo Testamento, uma é querigma e a outra é martíria. Querigma quer dizer a proclamação, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E martíria quer dizer o testemunho, pessoas que falam desse Evangelho com a própria vida, com o próprio jeito de viver, e muitas vezes até entregando a sua vida para não negar esse Jesus. Então, querigma e martíria quer dizer que a igreja deve pregar e deve viver. A igreja é chamada a pregar e a viver. Então a igreja é a comunidade que ama a Deus e ama as pessoas. A igreja é a comunidade que ora, que busca comunhão com o Criador. A igreja é a comunidade que perdoa, em que os irmãos perdoam uns aos outros. A igreja é a comunidade que tem vida piedosa, que anda com Jesus, que tem o caráter de Jesus, que testemunha de Jesus, que pratica os ensinamentos de Jesus, que não apenas fala, mas vive aquilo que Jesus ensinou. Deus nos chamou para sermos parecidos com Jesus, porque Jesus é o Evangelho. A gente não precisa do Evangelho só para salvação, a gente precisa do Evangelho para viver. O Evangelho faz parte do dia a dia do cristão.
Sem o Evangelho nós não conseguimos seguir a Deus. O versículo 16 diz, Paulo diz no versículo 16: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E Paulo, quando fala isso, a gente tem que lembrar que ele um dia se envergonhou do Evangelho. Ele perseguia os cristãos, ele achava que o Evangelho era uma afronta a Deus. Ele foi um perseguidor do Evangelho. Ele se envergonhava do Evangelho porque ele achava que o Evangelho tinha um potencial para estragar a sua religião. Da mesma maneira, quando Paulo anuncia que o Messias de Israel foi pregado numa cruz, isso era motivo de escândalo e vergonha para os judeus, porque era considerado maldição ser pregado numa cruz. Mas Jesus, o Messias de Israel, aquele que é a boa notícia de Deus para nós, foi pregado numa cruz, e para o judeu isso era vergonha. E para os gregos então, muito mais, porque para o grego, imaginar que Deus se rebaixou para se tornar um homem, isso era uma coisa absurda demais. Mas Paulo olha para tudo isso, ele diz, olha, muitos podem se envergonhar do Evangelho, mas eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? O Evangelho é poder, essa mensagem é poderosa, essa mensagem é a mensagem de Jesus, e Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se as pessoas precisam de salvação, é porque elas estão perdidas e condenadas. Veja que quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele está assumindo que a humanidade está condenada. Ele está assumindo que o Evangelho começa com uma má notícia. Antes da boa notícia vem a má notícia. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram, sem exceção, todos pecaram. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, os homens estão cegos, com o coração endurecido, não conhecem a verdade, pensam que são sábios, mas caminham para a condenação. A humanidade está perdida, mas Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda essa humanidade que está perdida. O homem precisa de salvação. Todos, o judeu e o grego, o bárbaro, o escravo, o livre, todos precisam do Evangelho. E o Evangelho é a mensagem, é a boa notícia de que há esperança para mim e para você. O Evangelho começa com a criação. O Evangelho se resume em 4 palavras: o Criador, o pecado, Cristo e a nossa resposta. Deus, o Criador, criou o homem para si, criou o homem porque Ele queria ter comunhão com a sua criatura. Em segundo lugar, o pecado, nós pecamos, nós não quisemos manter essa comunhão com o Criador, ao contrário, nós nos rebelamos e decidimos viver do nosso jeito, decidimos viver independentes do Criador. Com isso, a nossa comunhão com o Criador se desfez. E Ele que é a fonte da vida, nós nos desligamos da fonte da vida e nos tornamos pessoas condenadas. E aí Cristo veio, Deus se tornou um homem, Ele viveu uma vida perfeita, nos representando diante de Deus como um ser humano perfeito. E Ele morreu uma morte em nosso lugar, nos substituindo na condenação que nós merecíamos. Deus puniu os nossos pecados na pessoa de Jesus. E diante do seu sacrifício, Deus espera de nós uma resposta. E a resposta que Deus espera é que a gente se arrependa e creia. Que a gente se arrependa e creia, voltando para o Criador. Esta é a mensagem do Evangelho. Se você está vivendo longe de Deus, saiba que por causa de tudo isso que aconteceu, pelo fato de você estar condenado, pelo fato de Jesus ter morrido pelos seus pecados, Deus chama você para se arrepender e crer. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. O Evangelho é uma mensagem que fala a respeito de quem Jesus é e de tudo que Ele fez. Mas eu queria concluir com uma terceira resposta do que é o Evangelho. O Evangelho é um princípio de vida.
Um princípio de vida. Acompanhe comigo os versos 16 e 17. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Deus salva os pecadores através do Evangelho, somente. Esse é o único jeito, é o único caminho. Jesus é o único caminho, Jesus é o Evangelho. O Evangelho não é um conjunto de práticas morais. Quer dizer, se você tiver uma moral elevada, acima da média, você consegue ser salvo. Não é isso o Evangelho. O Evangelho não é um bom conselho sobre como podemos fazer alguma coisa para agradar a Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. E quando Deus salva uma pessoa, Ele transforma essa pessoa. Ali na cruz, o poder de Deus estava sendo revelado para salvar pessoas e depois transformá-las, fazendo com que elas vivessem uma vida que agrada a Deus. Esse poder do Evangelho é maior que o poder dos milagres. É claro que Jesus fez muitos milagres. Os milagres que Jesus fez atestavam a sua divindade. E nós cremos em milagres, e muitas vezes oramos por milagres. Não tem problema nenhum. Mas o poder salvador do Evangelho é maior que o poder dos milagres. O poder do Evangelho é Jesus tomando a nossa culpa. É Jesus perdoando os nossos pecados, é Jesus transformando as nossas vidas, nós de pessoas que não agradávamos o Senhor, nos tornando pessoas que agradam o Senhor. Muita gente quer poder, muitos estão em busca de poder, poder para conquistar seus sonhos, poder para vencer na vida, poder para derrubar gigantes, poder para alcançar bênçãos, poder para ver milagres. Mas a maior demonstração do poder de Deus, não é Deus te dar um carro novo, não é Deus te dar uma casa maior, não é Deus te dar um bom emprego, não é Deus te dar um excelente casamento. A maior manifestação do poder de Deus é a sua salvação e a sua libertação do pecado. O poder de Deus se manifesta quando você é arrancado das trevas e trazido para a luz. Quando você é tirado de uma vida inútil e trazido para uma vida útil no reino de Deus. O poder de Deus se manifesta quando você estava caminhando para a condenação eterna e Deus te traz para a salvação eterna. E isso muda a vida de uma pessoa. Porque imagina que Deus iria salvar uma pessoa e deixar ela da mesma maneira. Uma pessoa salva é uma pessoa transformada. E essa mudança que acontece na vida da pessoa que Deus salva, acontece pela fé do começo ao fim. Nós somos salvos pela fé, e nós vivemos dia a dia pela fé. Se você começou pela fé, não passe para as obras, permaneça na fé. Você teve que crer em Jesus para alcançar a salvação. Pois para viver o dia a dia, você também precisa viver pela fé. É do começo ao fim. Não é pelas obras. E é para todo o que crê. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo era um perseguidor do Evangelho. Mas a graça salvadora veio sobre ele. O poder do Evangelho transformou Paulo num adorador e num pregador das boas novas. O Evangelho é a mensagem de que Jesus nos salva da condenação, mas Ele também nos faz livres. Preste atenção, em Cristo você pode ser livre do pecado, porque Ele já fez tudo que era preciso para que você tivesse essa libertação. Você pode vencer o pecado, você pode vencer a tentação. O Evangelho é um princípio de vida, é um princípio de vida de vitória sobre o pecado. Ah, pastor, mas eu sou pecador, tem hora que eu caio, tem hora que eu tropeço. Mas a vida cristã é uma vida de muito mais vitória do que fracasso. Há momentos que nós fracassamos, mas
se nós não fracassássemos, não precisaria Jesus ter morrido por nós. Ele morreu por nós porque Ele sabia que a gente não consegue sozinho, que a gente não é capaz de fazer tudo sempre certo. Você pode vencer o pecado, você pode vencer a imoralidade, você pode vencer o adultério, você pode vencer o roubo, a fofoca, a mentira, as drogas, pode vencer a sua língua fofoqueira, a maldade do seu coração, a inimizade que você criou com as pessoas. Tudo isso pode ser vencido pelo poder do Evangelho. Preste atenção, a salvação não é uma recompensa pelo nosso desempenho. A salvação é um presente dado a quem não merece. Quem crê é salvo do começo ao fim. E aquele que é salvo é transformado. E preste atenção, Deus não nos salva apenas do inferno. Só isso já é muito bom. Aquele que crê em Jesus está livre do inferno. Mas veja, Ele nos salva também da culpa do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. A salvação, ela traz libertação. A salvação traz vida nova. A salvação traz vitória. E vitória não é você alcançar todos os seus projetos e sonhos. Vitória é vencer o pecado. Vitória é permanecer santo na presença de Deus, mesmo quando a tentação vem. Vitória é você, quando foi fraco, recebe o perdão de Deus e a chance de recomeçar. Em primeiro lugar, Jesus nos salva da culpa do pecado. Jesus na cruz tomou sobre si as nossas culpas e morreu em nosso lugar. Isso quer dizer que você agora pode ter paz com Deus. Você agora pode se reconciliar com Deus. Sem Jesus você é inimigo de Deus, porque o pecador é inimigo de Deus. O pecador, com a sua vida de pecados, ele ofende a Deus. Mas quando somos resgatados pelo Evangelho, nós somos transformados, a culpa é tirada, nós temos paz com Deus, nós podemos nos relacionar com Deus. Você pode orar, porque quando você está em Cristo, você pode orar em nome de Jesus e Deus ouve a sua oração. Em segundo lugar, nós somos salvos do poder do pecado. E isso quer dizer que em Cristo há poder para você vencer o pecado, para você largar os seus pecados, para você abandonar os seus maus desejos, para você deixar de lado os seus hábitos pecaminosos, para você vencer a sua teimosia, a sua infidelidade, a sua desobediência, a sua imoralidade, a sua desonestidade. Tudo isso pode ser vencido. E aqueles pecados que constituem a sua maior fraqueza. Talvez você esteja pensando, bom, eu tenho vitória em muitos pecados, mas tem um pecado, esse daí eu tenho maior dificuldade. Pois eu quero dizer para você, Jesus te dá libertação do pecado, até mesmo desse aí, que você tem mais dificuldade. Porque Jesus já fez tudo. Ele fez tudo o que precisava ser feito. Aquilo que Jesus fez na cruz dá a você poder para vencer o pecado. Você só precisa se aproximar dele, para esse poder fluir através da sua vida. Você vai ter então novos desejos. Você vai querer Deus. Você vai querer a presença de Deus, você vai ter o desejo de orar, você vai ter o desejo de ler a Bíblia, vai ter o desejo de entender a Bíblia, você vai ter vontade de orar, você vai ter vontade de vir aí às reuniões da igreja, você vai ter amor pela palavra. E eu tenho encontrado pessoas que não têm nada disso, porque estão longe de Deus. Mas se você se aproximar dele, essa vontade vai nascer no seu coração. Você vai ter vitória sobre o pecado, porque Jesus já garantiu essa vitória na cruz. O pecado foi derrotado. Ele nos dá a libertação do poder do pecado. A sua vida vai mudar. Se você entregar a sua vida a Jesus, a sua vida vai mudar. Você vai desejar agradar a Deus, mais do que agradar a você mesmo. E em terceiro lugar, Jesus nos libertou da presença do pecado. Só que o pecado ainda está presente, o pecado ainda está por aqui. Só que Jesus prometeu que vai voltar. Hoje nós ainda temos que lutar com o pecado. Preste atenção, antes de dizer não ao pecado, diga sim a Deus.
se você não ouve o chamado de Deus para passar tempo com Ele em oração, com a oração e com a palavra, você não vai ter forças para vencer o pecado. Não adianta tentar dizer não ao pecado se você não disse sim para Deus. E todos os dias Deus chama você, preste atenção, mas você adia. Você muitas vezes pensa, não, eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor, agora não dá. Você deixa para depois, e depois não entende por que está tão fraco, quando a tentação vem. Preste atenção, não tente mudar antes para vir a Cristo depois. Venha a Jesus como você está. Venha com o coração cheio de fé. E deixe Ele transformar você pelo poder dEle. Que é o poder do Evangelho. Que é o poder de Jesus. Venha para Jesus. Tenha o seu tempo diário com Ele. Você vai ver que esse poder do Evangelho vai fluir através de você. Você vai ter vitória sobre o pecado. Porque nós temos lutas contra o pecado. Mas quando Jesus voltar, e Ele voltará, Ele prometeu que voltará, e esse dia será maravilhoso, porque todos aqueles que o amam serão completamente libertos da presença do pecado. O pecado vai ser tirado, o pecado vai ser eliminado. Nós viveremos sem nenhuma tentação, nós viveremos sem nenhum desejo mau, nós viveremos sem nenhuma inclinação para fazer as coisas que não agradam a Deus. Isso acontecerá. Essa é a nossa esperança, a esperança que vem da fé. O Senhor Jesus voltará, e quando Ele voltar vai ser tudo muito bom, tudo maravilhoso, mas Ele volta para reunir aqueles que creem. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Creia em Jesus, creia no que Ele fez, creia no sacrifício dEle, creia que você é um pecador condenado, creia que você precisa de Jesus e clame por Ele, peça a Ele que entre na sua vida, e Ele vai transformar a sua vida. Versículo 17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é a justiça de Deus? Pensa comigo, Deus é justo. Deus não é um juiz injusto, como existem muitos juízes humanos que são injustos. Deus é perfeito. E um Deus justo, Ele não pode deixar de castigar o pecado, porque seria injustiça. Quando Deus condena o pecador, Ele está sendo justo, mas se Deus não condena o pecador, Ele está praticando impunidade. Nós criticamos tanto a impunidade no nosso país, mas nós ficamos torcendo para que Deus pratique essa impunidade com a gente. Nós temos 2 pesos e 2 medidas. Então Deus santo exige que o pecado seja punido. Por isso que a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque Deus achou um jeito de punir o pecado e ao mesmo tempo salvar o pecador. Como que Ele faz isso? Ele pune o pecado num substituto. Jesus paga a pena dos nossos crimes e dos nossos pecados. E quando a gente crê e se arrepende dos nossos pecados, Deus coloca a justiça de Jesus sobre nós. Ele faz uma troca. Ele coloca a nossa injustiça sobre Jesus e Jesus morre na cruz. E Ele coloca a justiça de Jesus sobre nós, e nós somos aceitos por Deus, e podemos orar, e podemos ter comunhão com Deus, e Deus se torna o nosso Pai, porque estamos revestidos do Filho, nós nos tornamos filhos. Deus faz uma troca, somente pelo Evangelho isso é possível. O Evangelho revela a justiça de Deus, por isso o Evangelho é Jesus. O Evangelho é a mensagem sobre Jesus, o Evangelho é o poder de Deus que salva e transforma vidas por meio do sacrifício de Jesus. E o Evangelho que salva, é o Evangelho que dá poder e força para você vencer o pecado. E você vai vencer. Se você é de Jesus, você vai vencer, porque Jesus já conquistou essa vitória lá naquela cruz.
Então você entendeu o que é o Evangelho? Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse Evangelho. Por esse Evangelho que nos salva e que nos dá vitória. Se alguém que está nos ouvindo ainda não experimentou essa entrega, ainda não creu no sacrifício de Jesus, ainda não reconheceu que é um pecador, ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não se entregou a Jesus, eu quero desafiar você a fazer isso. E se você entregar a sua vida a Jesus, preste atenção, a vitória sobre o pecado é sua. Jesus conquistou essa vitória na cruz. Ele morreu pelos seus pecados. Ele puxou a sua culpa sobre ele. E quando você crer, Deus colocará a justiça de Jesus sobre você. De tal maneira que quando Deus olhar para você, Ele não vai enxergar a sua injustiça, mas Ele vai enxergar a justiça de Jesus. E você será recebido pelo Pai como um filho. E você pode orar, você pode se relacionar com Ele. Deus vai dar novos desejos ao seu coração. E através da sua comunhão com o Pai, e através da sua comunhão com Jesus, você terá forças, você terá poder para vencer o pecado. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças por esta mensagem maravilhosa, pela mensagem do Evangelho. Ó Senhor, obrigado porque o Evangelho não é uma religião, o Evangelho não são boas obras que nós praticamos para conquistar o teu favor. O Evangelho é a mensagem de que Cristo praticou a obra mais perfeita de todas. Ele morreu em nosso lugar, Ele nos substituiu, para que nós pudéssemos hoje ter a vitória. Senhor, por favor, nos ajuda a entender essa mensagem. Faz com que caiam as escamas dos nossos olhos. Faz com que a nossa cegueira espiritual seja curada. E que possamos verdadeiramente nos entregar ao Senhor. E na comunhão com o Senhor. Porque aquele que é salvo é transformado, tem novos desejos. E quando nós estivermos na presença do Senhor, orando e lendo a palavra, que nestes momentos possamos experimentar e desfrutar do teu poder, do poder de Jesus, do poder do Evangelho, para que nos momentos de tentação sejamos vitoriosos. Obrigado, Senhor, pela vitória que é nossa, por meio do sacrifício de Jesus. Obrigado, porque nós temos a vitória sobre o pecado hoje. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por favor, Jesus, nos capacita agora a crer dessa maneira. A fé daquele que se entrega e que ao se entregar é salvo, mas também é transformado. Transforma as nossas vidas, Senhor, nos ajuda a desfrutar desse poder que liberta de todo o pecado, desse poder que dá vitória sobre a tentação e sobre o pecado. Dá-nos essa vitória, Senhor, atrai-nos à comunhão com o Senhor, nos capacita a dizer sim para o Senhor, antes de dizermos não ao pecado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.